Salve, salve, turma! Vamos lá então, né? Gauchão começando, Super Gauchão, Copa do Mundo Gauchão. Olha, sério mesmo, o gauchão mais importante da última década, com certeza. Então, começa amanhã com tudo. Inter começando em Bagé contra o Guarani, 19 horas. Estaremos lá acompanhando diretamente pela Rádio Grenal, comentando a partida e torcendo, evidentemente, por uma vitória colorada, porque seria fundamental estrear com o pé direito em Bagé, ganhando o jogo. Jogo difícil. Olha, não se fiem, porque vai ser jogo complicado e começar ganhando é fundamental nesse campeonato que é tiro curtíssimo, 8 jogos para se classificar, depois já cai nas semifinais e finais. Então é hora de mostrar armas, apresentar as forças que o Inter tem para 25. Porém, tem uma questão que me incomoda, espero não, acho que está incomodando também a torcida, a direção do Inter sobretudo, que é o assédio sobre Alan Patrick e sobre Vitão. No futebol americano, assediando, não futebol americano, futebol norte-americano, né, o time da MLS, pressionando Inter e, sobretudo, Alan Patrick, né, seduzindo Alan Patrick para que aceite, aí, com seus 34 anos, um contrato milionário nos Estados Unidos. Tomara que ele tenha cabeça para ficar, tomara que ele queira ficar também, tem isso, né, tem muito disso também. Porque talvez seja um tanto complicado de resistir. Sabe como é que funciona a coisa, né? E todos os clubes fazem isso, tá? Vão primeiro no jogador, assediam o jogador, prometem mundos e fundos, como a gente já vai falar sobre, né, Oliver, o Flamengo e Vitão. E aí, enfim, fica a questão de o jogador acabar pressionando para sair. Tomara que não seja o caso. Nem do Alan Patrick, nem do Vitão. Porém, tem essa questão do Alan Patrick com a MLS e o Vitão com o Flamengo. O Flamengo promete mundos e fundos, 5 anos de contrato para o Vitão, justamente para ele pressionar o Inter para ir embora. Tomara que não dê certo. Ou se for dar certo, bom, que o Inter arranque até as cuecas do Flamengo para liberar o Vitão. Porque eles vêm com essa aí. E a Flapress pressionando também, né? Tão endividado, né? Tão devendo. Sim, o Inter deve 4,5 milhões de reais para o Flamengo, em parcelas ainda não pagas, mas vai pagar, tá negociando com a direção do Flamengo, só que a pressão externa aumenta. E o Vitão, ao que tudo indica, está sendo assediado pela direção do Flamengo e pelos seus empresários para que aceite um contrato de 5 anos do Flamengo e que force a saída do Inter. Tomara que isso não aconteça, que ele tenha cabeça também para permanecer. E se acontecer de ter que sair, bom, que o Inter tire até as calças do Flamengo, que cobre muito, muito caro e que peça garantias que vai receber pela venda do Vitão. Porém, por outro lado, se os dois saírem, tomara que não saiam, mas se saírem, bom, aí meio que desmancha o time. Por quê? Não temos um substituto para o Alan Patrick, teria que improvisar. O substituto natural dele é o Gabriel Carvalho, que está lesionado e que está vendido, né? Mas poderia ainda jogar, mas está lesionado, volta só lá por março. Teria que talvez deslocar um Tabata, um Wesley, mas para o meio campo, um Boé, mas igual ele também tu desmancha o time, né? Ou seja, o Alan Patrick é uma peça que não tem substituto. Assim como o Vitão também, que não tem substituto, vamos combinar. O Vitão é que segura, o Vitão que é o pilar da zaga do Inter. Jogou com 5 caras diferentes, jogou com Igor, com Rohel, com Mercado, com Robert Renan e com Sampaio. 5 caras diferentes e segurou a onda. Né? Ele é o pilar da defesa do Inter. Se ele sai, bom, aí a gente está realmente complicado para o Campeonato Gaúcho. Lembrando que a janela está aberta, a janela fecha só em fim de fevereiro. Então tem que ter muita cautela ao lidar com isso, ao tratar disso. Eu realmente estou um pouco angustiado com essa situação. Enquanto não se resolver o fico, ou daqui a pouco até mesmo saio, bom, acho que vai seguir essa pressão externa sobre esses dois jogadores. Repito, tomara que eles tenham cabeça e queiram ficar no clube. Reloginho na tela, por favor, meu caro Marcelo Benfica, por gentileza, a gente pede aqueles 5 segundinhos, deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal. Bora lá. Olha, força, turminha. Bom, segue a dúvida se o Valência vai para o jogo amanhã ou não, porque em Bagé ele teria sentido alguma dor muscular hoje no treino e como não tem as fotos e como o Inter não publicou a relação de quem viajou, a gente está na dúvida se o Valência joga. E se não jogar Valência, joga Borré. E aí talvez para o fim de semana contra a Juventude
o Borré ou o Valência. Não sei como o Roger vai manejar isso, vai lidar com isso. Fernando, certamente para o fim de semana contra o Juventude sábado no Beira-Rio. Bernabé liberadaço agora no bid já também. E o Bernabé acho que sim é uma possibilidade para o fim de semana contra o Juventude, porque as imagens dele, ele tá fininho, né? O Bernabé é um cara magrinho também. Acho que já tá minimamente em forma para começar um jogo contra o Juventude sábado. Se não, acho que a gente vai de Aguirre, ou se o Roger estiver encantado realmente com o Pablo, vai com o Pablo na lateral esquerda. É bom jogador, mas precisa ser testado ainda em um jogo de maior dificuldade. Afinal de contas, ele entrou muito bem contra o México na parte ofensiva, porque na parte defensiva quase não foi acionado. Então, a gente ainda tem que ver o Pablo em um jogo de maior peso. Peso, digo porque vale pontos, né, no gauchão, e o México era um amistoso. Tá bom, turminha? Nos vemos logo mais. Cuide-se. Beijos, tudo vai dar certo. Tchau, tchau.